Olá, amados, a paz do Senhor. Vamos para a nossa aula de número 7. Eu quero fazer uma oração, mas antes desse eu colocar aqui já no cronômetro, né, que eu vou começar a cronometrar nossas aulas, né, para não passar de 1 hora. Amém, queridos? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, querido Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento tão precioso em nossas vidas, porque nós vamos abrir a sua palavra, nós vamos meditar, nós vamos estudar, e nós temos certeza que o seu Espírito Santo vai falar conosco, vai nos instruir, nos capacitar. Espírito Santo que toca, que ministra, que visita, Senhor, fala conosco através desse estudo. Consagramos esse estudo ao Senhor e pedimos a sua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa fronte, sobre a nossa mente, sobre nossos pensamentos, que nós possamos aprender a meditar, a guardar, conhecer o Senhor através da sua palavra e começar a praticar e ter uma vida santa, uma vida íntegra para agradar ao Senhor e ser aceito pelo Senhor e ser abençoado. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, nós estamos na aula de número 7, né? Vou colocar aqui no modo apresentação. Então, eu quero ministrar as minhas aulas, né? Sempre 60 minutos, né? Não deixar passar, talvez um pouco menos, né? Para não ficar muito cansativo, né? Então, vamos lá. Então, nós estamos estudando o livro de Êxodo, né? Na nossa 7ª aula, nós vamos ver os capítulos 19 e 20 do livro de Êxodo, né? Então, no capítulo 19, né, vai falar a respeito da aliança feita ali no Monte Sinai, no pé do Monte Sinai. O Senhor, então, tirou o povo do cativeiro do Egito e trouxe ali na presença dele, ali no pé do Monte Sinai. Muito bem, queridos. Nós paramos ali, né, naquele pecado de número 6, ali na rocha de Refidim, numa região ali chamada Refidim, e eles ali então, né, lembram que cometeram aquele 6º pecado, habilitaram os amalequitas, né? Isso foi no capítulo 17 de Êxodo, né? No capítulo 18 nós falamos a respeito da visita de Jetro, né, do conselho de Jetro. Jetro saiu ali da terra dos midianitas, né? E foi até ali no Monte Sinai, ali próximo do deserto do Sinai, foi ali então se encontrar com o seu genro, né? Foi se encontrar com Moisés e deu ali o conselho, né? Então agora, esse povo, ele sai ali, o povo de Israel, né? Os israelitas saíram ali da região de Refidim e já chegaram ali ao pé do Monte Sinai. Então eles levaram exatamente 2 meses desde que saíram do Egito. 2 meses saindo do Egito, né? Atravessando o Mar Vermelho e peregrinando ali naquela região desértica ali, né? Então, 2 meses já chegaram ali no pé do Monte Sinai. Amém? Então, vamos lá. A aliança feita ao pé do Monte Sinai. Êxodo capítulo 19, do 1 ao 25. Os israelitas partiram de Refidim, uma região muito importante, né? Que eu falei a respeito disso na última aula, né? Fiz perguntas, tarefas para vocês, né? A rocha de Refidim, onde o Senhor manda Moisés bater na rocha, e ali uma região muito importante, uma passagem muito importante, porque não só pelo fato do 6º pecado do povo, mas pela atitude de Moisés. Moisés ali bateu na rocha. Muito bem. Então, e no dia 1º do 3º mês, depois de ter saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Então, percebem, tá vendo? Não, no dia 1º do 3º mês. Então, eles levaram 2 meses. 2 meses. 2 meses atravessando ali o deserto, já estavam na presença do Senhor. Eles armaram o acampamento ao pé do Monte Sinai. E Moisés subiu o monte para encontrar com Deus. E do monte, o Senhor Deus o chamou. Ele disse: diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: vocês viram com seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Então, aqui a primeira coisa, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui, meu canetão, né? A primeira coisa é que o Senhor está ordenando que Moisés trouxesse ali uma palavra de reflexão.
ao povo israelita: vocês viram os meus milagres, as minhas maravilhas ali no Egito, né? E os trouxe debaixo, como se estivesse trazendo debaixo das minhas asas, as asas de uma águia. Ou seja, eu os protegi, eu os guardei, eu os livrei. Então, primeira coisa, despertar no povo uma consciência do que o Senhor havia feito em favor desse povo. Está aqui, ó. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios, né, as 10 pragas, e como os trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Muito bem. Então, amados, maravilhoso isso, porque o Senhor, ele, primeira coisa, trazer a memória desse povo que o Senhor havia feito por ele. Amém? Agora, se obedecerem e cumprir a minha aliança, vocês serão o meu povo. Amados, olha que palavra fascinante, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, o Senhor chama, o Senhor estabelece uma aliança, o Senhor santifica, purifica, o Senhor, ele vai fazer com que essa pessoa receba o Espírito Santo, pois sem o Espírito Santo nada nós podemos fazer. Então, através do Espírito Santo, nós precisamos ter uma vida diária que agrade ao Senhor, que a gente produza frutos. Dessa maneira, nós somos aceitos pelo Senhor, e o Senhor nos faz seus filhos. É dessa maneira. Então, nós somos separados, somos aprovados para depois sermos aceitos pelo Senhor. Esse negócio, olha, quer aceitar Jesus? Olha, aceita Jesus, então a pessoa já vai para a glória? Isso daí não. A pessoa aceita Jesus, mas precisa ver se o Senhor Jesus vai aceitar essa pessoa. Então, essa pessoa, ela recebe como primeiro presente o Espírito Santo, para que ela possa ser instruída pelo Senhor e começar a viver uma vida digna, uma vida honrada, servindo ao Senhor e produzindo muitos frutos que agradam ao Senhor. Somente dessa maneira, nós somos aprovados e somos aceitos pelo Senhor e ficamos livres da condenação eterna. Amém? Então, está aqui, ó. Então, o Senhor trouxe esse povo rebelde, esse povo, um povo escravo, e agora vai estabelecer uma aliança, porque Deus não faz nada na vida do homem sem uma aliança. Então, Deus vai estabelecer uma aliança com esse povo. Primeira coisa, aliança. Aqui, ó. Agora, se obedecerem, se é condicional, uma condição. Deus impôs uma condição. Mas antes de impor a condição, o Senhor trouxe a memória. Olha de onde eu tirei vocês. Vocês estavam debaixo do jugo do diabo. Vocês eram escravos, vocês não eram nada e ninguém. Eu os tirei. Vocês viram as minhas maravilhas, as 10 pragas. Vocês viram com o meu poder, eu os livrei das garras de Faraó e os trouxe aqui, na minha presença. Eu os trouxe aqui. Amado, não sei se você lembra, lá em Êxodo capítulo 3, se não me engano, quando o Senhor aparece ali para Moisés, ou quando Moisés vai na direção do Senhor ali, na sarça ardente, né? O Senhor fala para ele, tira a sandália dos teus pés. Ali o Senhor dá, ali o Senhor, ele fala, né? Ele dá uma promessa ali para Moisés, né? Dizendo que ele iria trazer o povo dele, o povo de Israel, né? A descendência de Jacó. Ele iria trazer ali na presença dele. Então, aqui está se cumprindo, né, o que o Senhor prometeu para Moisés. O Senhor prometeu que iria trazer esse povo, e o Senhor trouxe. O Senhor trouxe esse povo ali, ao pé do Monte Sinai, na presença dele. Muito bem. Então, se obedecerem e cumprir a minha aliança, vocês serão o meu povo. Cara, que coisa linda, né? Ó, vocês serão. Percebe que esse verbo serão está no futuro? Então, ou seja, primeiro, eu trouxe vocês aqui, eu vou firmar uma aliança, né? Vou fazer um concerto, né? Vou estabelecer um acordo com vocês, e se vocês, né, vamos fazer uma cerimônia para celebrar essa aliança, esse concerto, né? E se vocês obedecerem as minhas leis, os meus mandamentos, os meus estatutos, vocês forem fiéis a mim e me servirem, então vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Mas
E se vocês obedecerem, certamente serão abençoados. Mas se desobedecerem, vocês vão quebrar a aliança, vão quebrar o acordo. E eu os rejeitarei. E vocês receberão a maldição no lugar da bênção. Aqui, ó. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão. Que palavra maravilhosa que eu amo, né? Por quê? Porque todos nós somos chamados para servir. E muitos querem ser servidos na igreja. Muitos estão ali querendo ser servidos, estão na igreja há muitos anos e continuam só sentados, querendo ouvir e querendo ser agradados, né? Bajulados pelo pastor. Ó, pastor, prega uma palavra boa aí, hein? Prega uma palavra boa aí que vai me animar, né? Que vai trazer para mim uma palavra de prosperidade, né? Eu quero ouvir palavra boa aí. Tá vendo, amados? Muitos querem ser servidos. E o Senhor Jesus nos deu o maior exemplo. Ele se fez homem, deixou seu trono de glória, se fez carne para servir. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Então, nós temos que servir. Eu costumo dizer que o servo que não serve para servir, nem para servo serve. Então, nós fomos chamados pelo Senhor para servi-lo. E servir a Deus significa amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, todo o nosso entendimento, e servir ao nosso próximo, amar ao nosso próximo, servindo o nosso próximo. Nós estamos aqui para servir, para ser útil ao Senhor. É isso que nós temos que fazer. E o nosso melhor e maior serviço é pregar a palavra de salvação, é anunciar as boas novas. Vendo? E vocês me servirão como sacerdotes. Então, o que os sacerdotes faziam? Os sacerdotes apresentavam sacrifício para tirar a culpa do povo. Então, nós vamos apresentar Cristo, porque foi o último sacrifício feito para tirar o pecado do povo, porque Cristo é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Então, nós somos sacerdotes do Senhor. Nós somos a nação eleita pelo Senhor. Nós somos separados pelo Senhor para servi-lo, para honrá-lo, para levar a mensagem de salvação e vida eterna. É isso que nós somos chamados. Todos nós somos chamados para servir e não para continuar sendo servido. É isso que você dirá aos israelitas. Vocês são meus e vocês vão me servir. Então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo que o Senhor havia ordenado, né? Então, ou seja, trouxe a consciência quem era esse povo, de onde Deus os tirou. O Senhor estava estabelecendo uma aliança. O Senhor ordenou que esse povo fosse fiel a essa aliança para que fossem aceitos, fosse abençoado e, principalmente, esse povo deveria servi-lo. Então, todos responderam ao mesmo tempo: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou, né? Nós faremos. Olha, nós somos muito obedientes. Aqui eles estão prometendo, né? Diante do Senhor. Mas vão o quê? Não vão cumprir com a sua palavra. Não vão cumprir. Aqui, ó. Nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Será? E Moisés levou essa resposta ao Senhor. Ou seja, Senhor, olha, o povo agora está disposto a te servir. O povo está disposto agora a ser fiel à aliança que o Senhor vai estabelecer com ele. Então ele disse a Moisés: eu vou falar com você numa nuvem escura, tá vendo? Ó, numa nuvem escura, para que ninguém veja a minha face. Vou falar com você numa nuvem escura, para que o povo possa ouvir a nossa conversa. Então o Senhor queria que o povo verdadeiramente visse a maravilha do Senhor, o manifestar do Senhor, né? A Shekinah do Senhor, a glória do Senhor. Então, o povo viu a glória de Deus, o povo viu ali, não viram a pessoa do Senhor, mas através dos sons, dos relâmpagos, da trombeta, uma trombeta vai ser tocada. Que coisa maravilhosa. Não foram os israelitas que tocaram trombeta, não tinha trombeta. Deus vai mandar eles fazerem trombetas, até mesmo como instrumento para guerra, para batalha, né? Quando soava uma trombeta uma vez era um sinal, duas vezes era outro sinal. Então eles não tinham trombetas. E eles ouviram trombetas sendo tocadas. E quem trocou essas trombetas? Os anjos do Senhor, quando Deus desceu ali
no pé do Monte Sinai. Então está aqui, amados. Eu vou falar com você numa nuvem escura, para que o povo possa ouvir a nossa conversa e para que dali em diante sempre confie em você. Está vendo? Moisés contou a Deus, o Senhor, o que o povo havia respondido. E o Senhor lhe disse: vá falar ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã purificando-se para me adorar. Que coisa fascinante. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele entregou o seu Filho amado e para que nós pudéssemos agora nos achegar até a presença do Senhor e agora a gente pudesse se despir do velho homem, nos purificar com vestes limpas, com vestes novas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então agora, nós então vamos tirar essas vestes imundas e o Senhor vai nos colocar vestes limpas, em sinal de aliança com o Senhor. Então, aqui o Senhor está mandando que o povo lavasse as suas vestes, como um símbolo de uma nova aliança, um símbolo de uma aliança. Então, esse povo, então, estava imundo, impuro, indigno de estabelecer aliança com o Senhor. Então, agora o Senhor vai estabelecer uma aliança, uma festa religiosa, né? Uma cerimônia religiosa ali. Então, esse povo precisava se purificar, tirando as suas vestes, né? E lavando e colocando vestes limpas. Eles devem lavar as suas roupas e se aprontar para depois de amanhã. Nesse dia, eu descerei sobre o Monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. Me ver, entre aspas, né? Então, como sinal de respeito dessa cerimônia religiosa, eles precisavam se despir, lavar as suas roupas e colocar roupas limpas, vestes limpas. Que coisa linda, né? Agora, olha só, amados, marque limites em volta da montanha, para que o povo não passe dali. E diga-lhes que não suba o monte, nem chegue perto dele. Se alguma pessoa puser o pé nele, deverá ser morta. Olha aqui. De novo, lembra lá em Êxodo, no capítulo 3, quando Moisés estava levando, né, os animais de Jetro, seu sogro, para passear, ele chega ali ao pé do Monte Sinai, né? Ele saiu ali da terra dos Midianitas, deu aquela volta, chegou ao pé do Monte Sinai. Ele vê aquela sarça ardente e ele chega perto. Moisés, ele teve o direito de chegar perto, mas o Senhor mandou que ele tirasse as sandálias. Mas Deus está proibido do povo de chegar perto. Moisés pôde chegar perto, mas é até ali. Moisés, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar é santo. Então ali o Senhor dá a promessa, eu vou trazer esse povo para cá. Eu vou usar você lá no Egito, e você vai ser o meu instrumento, você vai me servir, e eu vou trazer esse povo para cá, na minha presença. Então Deus cumpriu a sua promessa, trouxe o povo, e agora está estabelecendo o limite. Não permita que esse povo pecador, se chegue perto de mim, que serão fulminados. O pecado nos afasta da presença do Senhor. Então, o Senhor estabeleceu o limite. Moisés pôde chegar mais perto do Senhor, mas o povo estava proibido. Está aqui, ó. Ninguém deverá tocar nessa pessoa. Ela será morta a pedradas, ou flechas, ou com flechas. Isso deve ser feito tanto com pessoas quanto animais. Porém, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir no monte. Então, ninguém poderia chegar perto. Por quê? Porque se o Senhor ainda havia estabelecido uma aliança, esse povo estava impuro, estava indigno, precisava, então, primeiro, tirar as vestes sujas do passado, colocar vestes limpas, estabelecer uma aliança. Deus mandar os anjos tocar a trombeta como símbolo ali, como estivesse selando esse concerto, né? O Senhor, então, fez um concerto com o povo. O Senhor fazendo com que o povo se aproximasse dele, para que o povo pudesse servi-lo e honrá-lo, e adorasse ao Senhor. Então, Moisés desceu do monte e mandou que o povo... E, aliás, né, você viu que quem chegasse perto do monte se tornava maldito. E toda pessoa maldita era morta a pedradas, né? Até mesmo animal.
se chegasse perto, se tornaria impuro, maldito, e poderia contaminar todo o povo. Lembra do pecado de Acã? Por isso que Acã, ele não foi morto sozinho, porque quem pecou foi Acã. Mas quando Josué ali, ele manda chamar Acã, vocês vão ver essa passagem lá no livro de Josué, se não me engano, no capítulo 6, o pecado de Acã, quando chegaram ali na cidade de Jericó, a primeira cidade que eles atacaram depois de ter atravessado o Rio Jordão. Acã, ele acaba pecando, né, escondendo ali uma capa babilônica, escondendo ali prata, né, debaixo da sua, ali enterrou na sua tenda, né? Então, quem pecou foi Acã, porque o Senhor tinha dado a ordem, né, para Josué, não toquem em nada, né? Não toquem em nada. Então, quando Acã toca naquilo, naquelas coisas que havia muita idolatria, muito paganismo naquela região de Jericó, então ele se tornou impuro diante do Senhor. E quando ele toca nas pessoas da sua família, essas pessoas se tornaram impuras, indignas, malditas. Por isso que todos da família de Acã foram mortos a pedradas. Que morte terrível! E o Senhor então está alertando aqui. Quem pecar, quem tentar subir, se tornará impuro, indigno. E essa pessoa precisa ser morta a pedradas para não contaminar outras pessoas, né? Porque o pecado ele se multiplica. Está aqui, amados. Então Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purificasse para adorar a Deus. E todos lavaram suas roupas. Maravilhoso. Então, Moisés foi lá, subiu ao monte, ouviu as ordens, a direção, né, as diretrizes, né, as instruções. Moisés volta, dá as instruções, o povo então tirou as suas vestes, lavaram as suas vestes, tá vendo? Para adorar o Senhor. E aí Moisés disse: fiquem prontos para depois de amanhã, e até lá não tenham relações sexuais. Ou seja, esses 3 dias era tempo de santificação. Esse período, eles não poderiam manter relações sexuais, porque as relações sexuais, elas tornavam as cerimônias religiosas impuras. Então, eles não poderiam praticar isso. E não se esqueçam, amados, que os cananeus, os povos que moravam ali em Canaã, eles praticavam nos seus rituais de culto a seus deuses, eles praticavam relações sexuais. E vocês vão ver lá em Êxodo 32, no próximo pecado, no 7º pecado, o bezerro de ouro, vocês vão ver que eles vão praticar relações sexuais. Eles vão cometer os mesmos pecados que os cananeus cometiam nos seus momentos, nas suas festas religiosas. Eles praticavam relações sexuais. E o Senhor então está dizendo aqui, ó, nesse período de santificação, não mantenham relações sexuais, porque a prática sexual vai tornar a cerimônia religiosa impura. Amém, queridos? Muito bem. Então, ó, na manhã do 3º dia, houve trovoadas e relâmpagos. Amados, presta atenção, por favor. Tenta se colocar ali nesse momento, ali nesse local. Olha que coisa linda, né? Então, esse povo já tinham visto a glória do Senhor no Egito, as 10 maravilhas do Senhor, o mar se abrindo, rocha brotando da água, as cordonizes, o maná. Agora esse povo está vendo o quê? Essas maravilhas. Aliás, um outro Deus que os cananeus cultuavam era o Deus Baal. E eles acreditavam que o Deus Baal era o Deus do relâmpago, dos raios, dos trovões, o Deus da manifestação das maravilhas, né, da natureza. Por isso que o profeta Elias ali, em 1 Reis, se não me engano, né, 1 Reis capítulo 15, né, não me lembro ali, aquela passagem de Elias ali, 1 Reis 15, 1 Reis 17, né? Deixa eu tirar minha dúvida, né? Ali onde Elias manda, né, ele desafia os profetas de Baal, né? Ele fala assim, olha, faça descer fogo do céu, né, as maravilhas, né, do seu Deus Baal, né? Então é exatamente isso, né? Porque os cananeus, eles adoravam, né, o Deus Baal, que era o Deus do relâmpago, que era o Deus da tempestade. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só tirar essa dúvida, né, amados?
Primeira Reis, né? Tá lá. Primeira Reis, só para tirar a dúvida se era Primeira Reis 17 ou 15, né? Acho que era 15, né? Vamos ver aqui. 15 não, então deve ser o 17. Exatamente isso. 17, aqui no 18, isto. Exatamente. Então, Primeira Reis, né? No capítulo 18, né? Elias, o profeta de Baal. Ali, tá vendo, ó? Ali no Monte Carmelo, né? Ele diz assim, ó, ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia, orem mais alto, pois ele é Deus, né? Pode ser que ele esteja meditando ou que ele tenha ido ao banheiro, né? Talvez ele tenha viajado, né? Ou talvez ele esteja dormindo e vocês terão de acordá-lo. Então, Elias tirando um sarro aqui, né? Elias tirando um sarro aqui, porque os deuses cananeus levaram esse paganismo para justamente esse povo. Os descendentes aqui, os descendentes aqui de Moisés, dessa primeira geração, eles vão acabar adorando o Deus Baal, o Deus da tempestade. E quem verdadeiramente é o Deus Todo-Poderoso, que faz com que se faça raios, relâmpagos, trovões, tempestade, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus único e verdadeiro. Estão vendo isso, amados? Eles viram isso e permitiram esse paganismo. Olha, o Deus Baal é o Deus da tempestade. Então, vou repetir. No terceiro dia, houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte. E ouviu-se um som muito forte de trombeta. Um som muito forte de trombeta. E quem tocou essa trombeta? Os anjos do Senhor, anunciando a presença gloriosa do Deus vivo, do Deus único, do Deus verdadeiro. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Está aqui, ó, tremeu de medo. Mas logo depois se esqueceram, né, do que viram. Moisés os levou para fora do acampamento a fim de se encontrarem com Deus. E eles ficaram parados ao pé do monte. Todo o Monte Sinai soltava fumaça. Que momento maravilhoso, que momento glorioso, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. Está vendo aí no meio do fogo, o Deus do fogo, o Deus do raio, o Deus do trovão, o Deus das maravilhas, o Deus do impossível. É o Senhor, não existe outro Deus. E volto a repetir, esse povo cego, surdo e mudo, acabaram se tornando igual às imagens que eles adoravam. Uma dessas imagens, o Deus Baal, o Deus da tempestade. A fumaça subia como se fosse a fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia de medo. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou e Deus respondeu no barulho do trovão. Então, que momento glorioso foi esse ali no pé do Monte Sinai? Que momento maravilhoso, né? Ali, onde o Senhor estabelece essa aliança com o povo, que, aliás, o povo vai quebrar essa aliança. O Senhor, pela sua bondade e misericórdia, o Senhor vai renovar a aliança com o povo. Está lá, depois do capítulo 32, vocês vão ver que o Senhor teve que renovar, capítulo 33, 34, Deus renovou a aliança com o povo, porque o povo havia quebrado essa aliança. Bem, amados. O Senhor desceu no alto do Monte Sinai e chamou Moisés para que fosse até lá. Moisés subiu e o Senhor disse: desça e avise ao povo que não passa os limites para chegar perto de mim. Viu aí? Desça e avise o povo que não passa os limites para chegar perto a fim de viver. Não permita, porque se fizerem vão morrer. Se passarem, muitos deles serão mortos. Então Deus avisou: não cheguem perto de mim, porque se passarem, certamente serão mortos. Então, o único que chegou foi Moisés e também Arão. Está aqui, ó. Então Moisés disse a Deus o Senhor: o povo não poderá subir o monte, pois tu nos mandastes respeitar este monte como lugar sagrado.
e mandaste também marcar limites em volta dele. Tá certo, Moisés? Então o Senhor respondeu: desça e depois volte com Arão, tá vendo? Ó? Porém, os sacerdotes e o povo não devem passar os limites a fim de subir até o monte onde eu estou. Se fizerem isso, eu os matarei. Então tá aqui, ó. Limite para que o homem chegasse perto do Senhor. Somente Cristo, o Senhor, fez com que o véu fosse rasgado e nós pudéssemos ter acesso à presença gloriosa do Senhor. Aí Moisés desceu até o lugar onde o Senhor estava e contou o que Deus tinha dito. Então, Deus está mostrando tudo isso, até mesmo para isso está apontando justamente quando Cristo ele foi morto naquela cruz do Calvário, o véu foi rasgado. Então, para que todos pudessem ter acesso ao lugar santíssimo, né? Podendo chegar perto do Senhor. Muito bem. Então, Moisés desceu até o lugar onde o povo estava e contou o que Deus tinha dito. Maravilha, né? Moisés, o porta-voz, né? Aquele que sempre entregava a mensagem do Senhor para o povo. Então, vamos para Êxodo capítulo 20. Vamos falar a respeito dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Finalmente chegamos, então, aqui nos 10 mandamentos. Amém, queridos? Amados, esses mandamentos, né? Se você depois avaliar, né, a ordem dos mandamentos, né? Vocês vão ver que as coisas ficaram por últimos, né? Então, primeiro Deus, depois as pessoas e depois as coisas, né? Está lá no 10º mandamento, né? Não cobice a casa do próximo, os bens do próximo, né? Então, olha só, amados, nós não podemos colocar as coisas antes das pessoas, porque as pessoas são mais importantes do que as coisas. E nós não podemos colocar as pessoas antes do Senhor, porque Deus é mais importante do que tudo e que todos. Olha a ordem dos mandamentos, né? Os primeiros mandamentos relacionados ao Senhor, a primeira parte relacionada ao Senhor, a segunda parte relacionada às pessoas e a terceira parte relacionada às coisas, né? Então, olha a ordem dos mandamentos, coisa fascinante. Os 10 mandamentos. Deus falou e foi isso o que ele disse. Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu tirei do Egito, a terra onde era escravo, onde você era escravo. Então, primeiro mandamento, não adore outros deuses. Primeiro mandamento, adore somente a mim. Precisamos adorar somente ao Senhor. Muito bem. Então, perceberam que esses outros deuses está com letra minúscula. Então, não existe outros deuses. Existem demônios que são adorados em forma de deuses, né? Então, as pessoas estão adorando falsos deuses, supostos deuses, mas, na verdade, atrás dessa idolatria, existe uma atração diabólica, como se essas pessoas estivessem adorando o próprio Satanás. Viram aí? Não adore outros deuses, adore somente a mim. Só o Senhor é digno de ser adorado. Nós, cristãos, nós temos que tomar cuidado com essa palavra. Nossa, eu adoro essa comida. Nossa, eu adoro esse cantor. Nós temos que adorar somente ao Senhor. Adorar somente ao Senhor. Adorar ou coisas e pessoas, isso é pecado. Nós não podemos, a boca fala que está cheio o coração. Nós não podemos falar, não, mas, nossa, temos que falar, não, eu gosto muito dessa comida. Nossa, eu gosto muito dessa pessoa. Eu amo essa pessoa. Mas falar que adora essa pessoa, nossa, eu adoro essa pessoa. Isso é pecado. Temos que adorar o Senhor. Eu não posso, eu adoro o meu pai, adoro a minha mãe. Eu não posso nem falar isso. Porque meu pai e minha mãe não são dignos de ser adorados. São dignos de ser amados e respeitados, não adorados. Adorar somente a Deus, o Senhor. Segundo mandamento, não faça imagens de nenhuma coisa que há em cima no céu, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Então, amados, aqui está relações claras com idolatria. Construir uma imagem certamente levaria essas pessoas à idolatria. Então, o Senhor já sabia que Satanás levaria
muitos a adorar as coisas lá em cima do céu. Não é? A imagem das coisas lá em cima no céu. Ou aqui na terra, ou debaixo da terra, se referindo aos mares, né? Se referindo aqui aos oceanos. Então, quantos Deus Netuno, né? Quantos a deusa Iemanjá, que está diretamente associado com o catolicismo, né? Então, o Senhor, sabedor dessas coisas, já sabia disso, que Satanás levaria o povo ao pecado de idolatria. E o Senhor, então, havia proibido. Está aqui, ó. Não construa nenhum tipo de imagem e não se curve diante dessas imagens. Aqui, ó. Não se ajoelhe diante das imagens, não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Não tolero. Para Deus isso é uma coisa nojenta. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trisnetos. Então, Deus amaldiçoa, por causa do pecado de idolatria, até a terceira geração. Está aqui. Então, esse era o segundo mandamento. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Então, olha a diferença, né? Olha o contraste entre a maldição e a bênção. O Senhor amaldiçoou até a terceira geração. Então, está aí a intensidade do castigo do Senhor. Mas Deus abençoa até a milhares de gerações. Então, percebe que a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor é muitíssimo maior do que a sua disciplina, a sua correção, mas Deus corrige, mas Deus pune. Então, Deus traz graça, justiça e bondade e misericórdia, mas Deus tem punição para aqueles que odeiam, para aqueles que quebram seus mandamentos, para aqueles que caem na prática da idolatria. Perceberam que essa instrução está ali diretamente ligada ao segundo mandamento. O problema da idolatria, né? Se curvar diante de uma imagem. Então, eu vejo, amados, que a descendência, né? A descendência dos idólatras acabam pagando pelos pecados. A descendência, né? Aqui, o terceiro mandamento. Não use o meu nome sem o devido respeito. Não use o meu nome em vão. Não use o meu nome sem respeito que ele merece. Não use o meu nome em vão. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. O nome do Senhor é sagrado. E o que nós vemos hoje aí? As pessoas jurando em nome do Senhor. As pessoas usando o nome do Senhor de uma maneira, sabe, algo tão... que a gente fica indignado, né, amados? Essa é a palavra, a gente fica indignado. A gente ouve as pessoas jurando, usando o nome do Senhor para qualquer coisa. Agora, este quarto mandamento aqui, justamente sobre o sábado. E eu quero trazer, né? Eu quero falar um pouco mais a respeito desse mandamento. Então, olha o quarto mandamento. Guarde o sábado, pois é um dia santo. Guardem o sábado. Deus ordena que guardasse o sábado, né? Pois ele é um dia santo. Então, faça todo o seu trabalho durante 6 dias. Durante 6 dias. Nós vemos isso também até que o Senhor santificou o 7º dia, né? Ali o Senhor ordenou ali que eles não pegassem o maná no 7º dia. No 6º dia eles poderiam pegar o dobro, mas no 7º dia não deveriam pegar. Então, Deus deu um destaque. Está aqui, ó. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias. Durante os 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é dia de descanso. Dedicado a mim, o Senhor. Dedicado a mim, o Senhor. Seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem seus filhos, nem as suas filhas, nem seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Então, o Senhor ordenou que o 7º dia fosse um dia separado, santificado pelo Senhor. Muito bem.
Em 6 dias, eu, o Senhor, fiz o céu e a terra, o mar e tudo que há neles. Mas no 7º dia eu descansei. Está se referindo a Gênesis capítulo 2, versículo 2. E eu trouxe essa passagem aqui para a gente poder comentar um pouquinho. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Muito bem, queridos. Então, esse é o 4º mandamento. Eu quero fazer alguns comentários. Eu quero deixar aqui alguns comentários a respeito do 4º mandamento. Bom, eu tenho grandes amigos que são adventistas que guardam o sábado. E nós temos que respeitar. Se eles entendem que devem guardar o sábado, que façam isso. Eu sempre costumo dizer que o mais importante que guardar o sábado é guardar o coração, porque dele procede as fontes da vida, né? Então, eu não quero pregar contra esse mandamento. Eu não quero falar sobre isso. Mas eu quero trazer algumas passagens em destaque aqui. Porque, amados, eu já ouvi algumas pessoas, até mesmo da igreja adventista, dizendo que quem não guarda o sábado não será salvo, que essa pessoa será condenada. Então, alguns adventistas, eles batem nessa tecla, que nós somos obrigados a guardar o sábado, que nós temos que guardar o sábado, para que nós possamos ser salvos, senão nós não seremos salvos. Então, já outras pessoas da própria igreja adventista já não são tão radicais dessa maneira. Então, eu também tenho o direito de expressar a minha opinião. E eu quero colocar algumas passagens aqui. Olha só. Então, a etimologia, né, a origem, né, da palavra, né, o estudo da palavra descansar, vem da palavra Shabá, que é sábado, né, que é descanso, em hebraico, descanso. Então, olha só, amados, descanso, então Deus descansou. Ou seja, o Senhor, ele cessou as suas atividades. Ele não descansou porque estava cansado, porque é um velhinho que estava cansado. Ele encerrou as suas atividades. De encerrar. Aqui, ó. Então, esse termo significa cessação das atividades. Deus cessou as suas atividades. Então, essa passagem aqui, em Êxodo capítulo 20, onde ele fala a respeito do sábado, ele está apontando lá para Gênesis capítulo 2, né? Está mostrando, né? Lá em Gênesis capítulo 12, capítulo 2, versículo 2. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então, Deus não descansou porque estava fadigado, mas sua obra havia sido concluída. Olha só em Isaías capítulo 40, versículo 28. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa e não fica fadigado. Muito bem. Então, Deus abençoou o sábado e determinou que todos tivessem um dia de descanso por semana. Então, Deus abençoou o sábado. Ele disse que esse dia deveria ser um dia de descanso. Gênesis capítulo 2, versículo 3. Então, abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Bom, vamos ver algumas passagens do Novo Testamento. Olha aqui, ó. Olha, vamos ver o que o Senhor Jesus nos ensina a respeito do sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27. E Jesus terminou. O sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servir o sábado. Opa! Viu aí? Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Então, para o Senhor Jesus, o propósito do Shabá, o dia de descanso, foi estabelecido por Deus para o bem das pessoas e não o contrário. Vamos ver em Lucas capítulo 14? Jesus vai nos ensinar que algumas situações pedem que trabalhemos no Shabat. Ali, ó.
Num sábado, Lucas capítulo 14, vamos ler do 1 ao 5. Num sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição. Um fariseu, um legalista. E as pessoas que estavam ali olhavam para o Jesus com muita atenção. Um homem, com as pernas e com os braços inchados, chegou perto dele. E Jesus perguntou aos mestres da lei e os fariseus: a nossa lei permite curar no sábado ou não? Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou-o e mandou embora. Aí disse: se um filho ou um boi de algum de vocês cair num poço, será que não vai tirá-lo logo de lá? Mesmo que isso aconteça no sábado? Eles não puderam responder. Tá vendo? Opa! Então, aqui o Senhor Jesus está nos dizendo a respeito de tomar cuidado de não ser legalista. Olha só, de não ser legalista. Amados, o Senhor, ele abençoou o sábado. Mas não se esqueça, o sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas servirem o sábado. Não se tornar escravo do sábado. Aqui, ó. Quando Deus descansou no sétimo dia, a sua intenção não era transformar o Shabat em uma regra sufocante. Olha o que o apóstolo Paulo fala a respeito disso em Romanos capítulo 14. Não julguem os seus irmãos na fé. Romanos 14, versículos 5 e 6. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que os outros, enquanto que outras pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Está aqui, ó. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Cada um que esteja firme com a sua opinião. Então, se para você o sábado é importante, então respeite esse mandamento, essa lei. Se esse dia é sagrado, é abençoado, então respeite isso. Mas você não deve julgar quem não respeita. Para mim, todos os dias são importantes. Nós deveríamos servir ao Senhor todos os dias, e não apenas um dia por semana, mas pelo menos guardar um dia. Se você tem o sábado livre, faça isso. Separe o sábado para o Senhor. Se você trabalha no sábado, então, se você tem o domingo livre, faça isso no domingo. Mas separe pelo menos um dia da semana para servir ao Senhor. Amém? Muito bem. Tá aqui, ó. Quem dá mais valor a certo dia, faça isso para honrar o Senhor. Tá bem claro aqui. E também quem come de tudo, faça isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas, faça isso para honrar a Deus e dar graças a Ele. Tá aqui, ó. Então, o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo nos ensina que o cumprimento do Shabat não precisava tornar uma obrigação legalista. O objetivo do Shabat é focarmos a nossa vida em Deus. Esse é o objetivo do Shabat. Focarmos a nossa vida em Deus. Oferecer um precioso tempo de adoração a Ele. Não como indivíduo, não só como indivíduo, mas como igreja também. Esse era o propósito de separar um dia ao Senhor. Prover a verdadeira liberdade. Ter liberdade. A liberdade de desfrutar da companhia de Deus, dos irmãos e das pessoas amadas, a nossa família. Viu aí, amados? Viu aí que os irmãos, a família de Deus vem antes da nossa família? Então, esse era o propósito. Eu entendo que esse era o propósito do Shabat. Esse é o propósito de separarmos um tempo para servir ao Senhor. Então, se a pessoa trabalha no final de semana, ela tem que trabalhar, ela tem que trazer o sustento. A Bíblia fala que quem não trabalha que morra de fome. A Bíblia nos ensina a trabalhar.
aprender até com as formigas. Então, se a pessoa ela trabalha durante o sábado e o domingo, então que ela separe um dia. Você não pode trabalhar todos os dias, não, só você está sendo escravo do trabalho. Deixou de ser escravo de um dia da semana para ser escravo do trabalho. Então, se você folga na segunda-feira, separe a segunda-feira para você servir ao Senhor, adorar ao Senhor. Agora, tem gente que trabalha, parece um escravo trabalhando. E aí, então, ele tem pouco tempo para descansar. E quando ele está descansando, ele só quer descansar, não quer saber de servir ao Senhor. Aí eu trabalho de segunda a sábado. Então, meu domingo é para descansar. Eu vou na igreja se der tempo. Então, o propósito do sábado era justamente para isso. Separar um tempo de comunhão, de adoração. Um tempo onde pudéssemos nos achegar diante do Senhor. Estar unidos na família do Senhor, servir, adorar ao Senhor, um tempo de comunhão, um tempo de adoração, onde o Senhor ordena as suas bênçãos, é saber separar. Eu preciso trabalhar, mas eu preciso também separar um tempo para minha adoração ao meu Senhor. É isso, amados. Então, alguns religiosos ensinavam que a observância das ordenanças judaicas com relação à comida, ao sábado e às festas religiosas levariam os cristãos à salvação. Aqui, ó, estavam pregando isso e até hoje pregam isso. Perceberam isso? Então, naquela época de Paulo, alguns falsos mestres estavam ensinando isso, que para serem salvos tinham que tomar cuidado com aquilo que comiam, quanto ao guardar o sábado e quanto a festas religiosas. Dessa maneira, eles seriam salvos. Então, olha o que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Timóteo, capítulo 4. O título é Os Falsos Mestres, de 1 a 4. Então, Paulo previne o seu amigo Timóteo contra as doutrinas falsas que estavam sendo infiltradas entre os cristãos. Alguns falsos mestres estavam dizendo que era errado se casar e proibido comer certos alimentos. Tá aqui, ó. Gálatas capítulo 3, de 1 a 14. Lei ou fé? Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Paulo chama a atenção dos Gálatas, citando passagens no Antigo Testamento para mostrar que Deus sempre ofereceu a salvação com base na fé e nunca com base nas obras. Eu não sou salvo por aquilo que eu faço. Eu não sou salvo por obedecer à lei, às leis. Eu sou salvo pela fé no meu Senhor. Os cristãos gálatas, sob pressão dos legalistas judeus, estavam pensando em rejeitar o evangelho da graça e voltar à dependência da lei mosaica para obter a salvação. Estavam querendo agora abandonar a fé para voltar a se colocar debaixo do jugo da servidão da lei. Gálatas capítulo 4, do 8 ao 31. A preocupação de Paulo pelos Gálatas. Aqui Paulo fala da obsessão dos Gálatas em viverem debaixo da lei. Ele ensina que os cristãos, para serem salvos, não precisam cumprir as leis dadas a Moisés, mas sim estarem firmes na liberdade de uma vida em união com o Senhor, em união com Cristo. Ele cita aquela passagem de Agar e Sara, né? Depois só você lê. Então, para falar sobre a escravidão da lei e a liberdade encontrada em Cristo, Paulo usa como exemplo os dois filhos de Abraão, Ismael e Isaque. Ismael, que nasceu de Agar, a escrava. Isaque, que nasceu de Sara, a esposa legítima e livre. Ser filhos da escrava é ser escravos da aliança feita no Monte Sinai, a lei de Moisés. Ser filho da mulher livre é ser nascido segundo o Espírito, é estar destinado a Jerusalém. E nós estamos destinados
a Nova Jerusalém. Por quê? Porque nós nascemos de uma mulher livre. Porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos agora, recebemos a graça por meio de Cristo Jesus que nos salvou. E eu quero falar a respeito de graça e lei. Olha aí, graça versus lei. Paulo define as diferenças radicais entre as duas perspectivas de Deus. Então, vamos ver isso? A graça está baseada na lei. A graça está baseada na lei. Gálatas capítulo 2:16. A lei está baseada em obras. Gálatas 2:16. É só você ler. Então, a graça está baseada na fé. Graça está baseada na fé. Eu estava dando uma olhadinha aqui no horário e acabei desviando a minha atenção. Então, falta 5 minutinhos, né, para terminar a aula. E eu vou encerrar 1 hora, exatamente com 1 hora de tempo, né? E vou continuar essa perspectiva aqui na próxima aula. Então, vamos lá. Vamos ver graça e lei, né? Então, graça está baseada na fé. Na fé. E a lei está baseada em obras. Amados, nós não somos salvos por meio das nossas obras. Nós sabemos que o Senhor nos salvou pela fé, mas para praticar as boas obras. Eu sou salvo pela fé para praticar as obras do meu Senhor. Obras de amor, obras que vão levar essas pessoas a servir ao Senhor, a temer ao Senhor, a aceitar ao Senhor, a se entregarem ao Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. São essas obras. As obras não se está se referindo aqui, amados, a praticar boas ações, mas as obras a praticar aquilo que Deus quer que a gente pratique. Amar o nosso próximo, pregando o evangelho, levando a verdade a essas pessoas, anunciando a salvação por meio de Cristo, falando exatamente a respeito do inferno e do céu, que o inferno existe, e muitas pessoas, por rejeitar a salvação por meio de Cristo, vão para esse lugar. É isso que nós temos que pregar. São essas obras que o Senhor espera de mim e de você. É essa servidão. Servir a Cristo significa pregar o evangelho das boas novas, levando salvação através de Cristo Jesus, o Salvador. A graça justifica pecadores. Está aqui, ó. Nós somos justificados por meio da fé. Romanos capítulo 5. Pela fé, nós somos justificados. Agora, não se pode ser justificado através da lei. Não pode resultar em justificação. Só você ler Gálatas capítulo 2, o versículo 16. Gálatas capítulo 3 e o versículo 11. Somos justificados pela fé. É a graça do Senhor que nos justifica. Amém, queridos? Muito bem. Então, aqui estou encerrando mais essa aula de número 7 e vou continuar na próxima aula. Vou continuar a partir daqui. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Estarei mandando também a tarefa da aula 7 e eu espero que vocês tenham aprendido um pouco, tá bom? Façam a tarefa, leiam essas passagens, né, que eu estou me referindo aqui, ó, que não dá para mim colocar todas as passagens, não vai pegar muito tempo, né? Mas procure meditar nessas passagens que eu deixei para vocês aqui. Gálatas capítulo 2, versículo 16, Gálatas capítulo 3, versículo 11, essas passagens também aqui, ó, Gálatas capítulo 3, de 1 a 14, né? Gálatas capítulo 4, do 8 a 31, dê uma lida, né? 1 Timóteo capítulo 4, de 1 a 4, dê uma lida nessas passagens, Gálatas capítulo 14 também, que eu citei. Amém, queridos? Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz do Senhor. Shalom e até a nossa próxima aula. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Glória a Deus.